Pronto, vamos continuar, né? Durante as estações do ano, as paisagens dos diferentes lugares do planeta, elas passam por alterações por conta da atuação das condições climáticas que caracterizam cada uma desses períodos. De acordo com as zonas térmicas da Terra, as estações do ano elas apresentam características diferentes, sobre as quais se refletem nas paisagens, principalmente. As zonas temperadas da Terra são as porções do planeta onde as 4 estações do ano elas são bem marcadas, apresentando verões quentes e invernos com temperatura próximos de 0 graus, além de primaveras e outono com temperaturas amenas. Cada uma dessas condições elas se refletem na paisagem dos lugares das zonas temperadas que se diferenciam a cada estação. Então, as zonas térmicas da Terra. As regiões que se caracterizam por apresentar certa particularidade da Terra em função da quantidade, de calor recebido do Sol, formando faixas no sentido leste-oeste do globo terrestre. Por exemplo, a zona polar glacial, como eu falei para vocês, é a zona mais fria do nosso planeta Terra, justamente por estar distante da linha imaginária, que é essa linha que corta, o nosso planeta, conhecida como linha do Equador. Então, por ficar mais distante dessa linha, então, consequentemente, irá receber menos insolação, certo? As zonas temperadas, são zonas que recebem radiação, só que são zonas que têm as estações do ano mais distribuídas, certo? Então, por exemplo, com relação à zona temperada e à zona tropical, a zona tropical ela já vai apresentar uma temperatura mais diferente, Ou seja, as temperaturas nessa zona ela vai ser mais elevadas, justamente por estarem mais próximas da linha do Equador. Por isso que ela está pintadinha de vermelho, Por estar próximo da linha do Equador, então, consequentemente, seu grau de latitude ele vai ser menor e a sua temperatura ela vai ser mais elevada. Então, os países que estiverem mais próximos dessa linha, eles consequentemente, eles receberão mais insolação. E também, por conta disso, terão suas temperaturas mais elevadas com relação aos países que ficam nas zonas temperadas ou também as regiões da zona polar ártica. Mas, geralmente, essa zona polar ártica é uma área menos habitada justamente por apresentar temperaturas muito frias. Bom, aqui são as estações do ano e as paisagens. A primeira paisagem, que é o inverno, que é o período mais frio do ano. A segunda paisagem, que é a primavera, que são o período que nascem as flores. O verão, que é o período mais quente, mas também um período de colheita. E o outono. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada estação. Verão, sucede a primavera e antecede o outono. Ele tem como característica altas temperaturas e altos índices pluviométricos, como eu falei. Alto índices de chuvas, justamente por quantidade de calor, que isso faz com que se evapore e essa evaporação vá até para as nuvens em forma de gotículas, que consequentemente cairão em forma líquida, que é a chuva. O inverno sucede ao outono e antecede a primavera. Queda nas temperaturas em algumas regiões distante da linha do Equador e aumento da temperatura em lugares em algumas regiões no Brasil. A primavera sucede o inverno e antecede o verão. Temperaturas amenas e agradáveis, aumento gradual das chuvas e ocorre o reflorestamento da flora terrestre. O outono sucede o verão e antecede o inverno. Temperaturas diminuem gradativamente, as folhas das árvores tendem a cair, indicando transição de estações e características distintas. Os fusos horários também é outro ponto importante, que a gente precisa conhecer. O que são os fusos horários, Os fusos horários, também chamados de zonas horárias,
são cada um dos 24 traçados por uma linha imaginária, né? Então, os fusos horários, eles existem no Brasil. Vou mostrar aqui para vocês como são esses fusos horários. Os fusos horários no Brasil, por exemplo, está relacionado também com o movimento que a Terra realiza, né? De oeste para leste. Então, por exemplo, no Acre, a diferença das horas do Acre para Brasília, por exemplo. No Acre são menos 5 horas, tá? Com relação a outras áreas do planeta. Por exemplo, em Brasília são menos 3 horas. Então, há essa diferença por conta desses fusos horários em algumas regiões, principalmente na região norte e no estado do Acre. Por exemplo, nas eleições presidenciais, né? Quando se vão apurar as urnas, então o estado que fica por último para poder ser apurado é o estado do Acre, justamente por esse fuso horário. E como o horário é diferente, né, de outras partes do planeta, então lá geralmente os votos eles são computados por último, e justamente pelas horas com relação a Brasília, elas ser menos, então, devido a esse fuso horário, menos 5 horas, então, isso vai mudar toda a dinâmica, né? Eu dei um exemplo, por exemplo, da política para vocês. Então, esses fusos horários, eles são isso, tá? Então, gente, é isso. Esse conteúdo a gente já trabalhou na nossa última aula. Eu acredito que vocês tenham compreendido, tá? Eu resolvi passar esse capítulo porque é um capítulo fácil de compreender e um capítulo bom de se trabalhar, tá certo? Então, a geografia é o mundo e tudo que nele há. Essa é uma frase de Priscila Aranho. Muito obrigada a todos, né? E espero que vocês tenham sucesso na nossa avaliação bimestral de geografia, certo?